Seja bem-vindo, você que está chegando. E se eu te falar que você está a uma oração de distância de uma resposta de Deus, de um fortalecimento de Deus, você está a uma oração de distância de experimentar do poder de Deus na sua vida. Mas como orar? Como orar? Quero falar isso com você e nós vamos orar aqui juntos. Eu sei que Deus vai agir na sua vida da maneira que precisa no dia de hoje. Deus tem me chamado muita atenção lá em Mateus 26, Jesus fazendo uma oração sincera, uma oração, de coração, vamos dizer. E você vai ver aqui em Mateus no capítulo 26, Jesus, ele dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, oração não é nós tentando convencer Deus a fazer alguma coisa. Não. Oração não é isso. Oração é sempre nós entendermos que Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Deus, ele sabe tudo. E quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que dependemos dele. Agora, como orar? Como orar? Aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina uma oração, que essa oração é para você. Independente do que você esteja passando agora. Talvez você está em um momento muito bom da sua vida. Glória a Deus por isso. Você está em um momento bom. Ou outras pessoas estão em um momento de grandes desafios. Ou em um dia ruim, um dia mau. Seja no dia bom ou no dia ruim, sabe? A oração deve ser um hábito na nossa vida. Oração é mais do que um hábito, é um relacionamento, né? Hábito e relacionamento são palavras próximas ali, mas o que eu quero falar com você agora é como orar, na prática. Aqui em Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Escuta bem. Tem pessoas que acham que orar, vai entrar no quarto, vai fechar a porta, e Deus ali ele vai ouvir, vai responder, vai recompensar. Mas tem pessoas que acham que orar é por falar muitas palavras. Muitas palavras. Muitas palavras. Quando, na verdade, nem sempre é necessário se falar muitas palavras. Deus mais está querendo um coração sincero. Ou seja, uma oração de coração. Você vai ver que Jesus aqui na sequência, de Mateus agora 6, versículo 7, ele fala: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que no seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E se Deus sabe a nossa necessidade, então, por que nós devemos orar? Porque a oração, quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que dependemos de Deus, e quando nós oramos, nós estamos abertos para receber a revelação da vontade de Deus sobre a nossa vida. Então a oração, ela é muito importante. E para ser prático, a oração, primeiro, ela vai nos dar um senso de propósito, um senso de dependência de Deus. Muitas vezes nós estamos passando algum sofrimento, algum conflito interno, alguma situação externa, e você ora por aquilo: Deus, me livra desse sofrimento. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Agora, eu já vou adiantar para você, sabe? Deus sempre quer algo bom para nós. Deus sempre quer algo bom para nós. O propósito de Jesus era
vir na terra, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E dentro do nosso propósito, nós vamos ter também os desafios. Mas Deus sabe os nossos limites. Deus estava me dando nessa oração aqui de pessoas que estão já no seu limite. Escute bem, o apóstolo Paulo diz que Deus não vai dar uma prova maior, né? Ou uma pressão, ou um peso maior do que aquele que você pode carregar. Então, nós vamos orar agora juntos. Mas eu quero te encorajar também a entrar no seu quarto, se você puder. Ou pode ser no seu trabalho. Eu lembro que algumas vezes, quando alguém me contou, ele tinha um lugar até no trabalho dele. Ele ia naquele lugar e naquele lugar ele orava. Era um lugar secreto, não era um quarto, mas era um cantinho que ele conseguiu ali na empresa para ele tirar seu tempo de oração. E quantas respostas, sabe? Quantas respostas nós já obtivemos quando entramos no quarto e oramos. Porque esse mundo, a Bíblia, Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo não é um mundo perfeito. Sabe, às vezes Deus está querendo trazer uma mentalidade nova para uma pessoa, está querendo dar discernimento, mas nem todos estão querendo isso. Então, você que está aqui, você está querendo viver algo de Deus, você está querendo ser orientado por Deus, você está querendo ter discernimento, não é verdade? Mas o mundo não é perfeito, por isso nós precisamos orar. Quando nós oramos, nós reconhecemos nossa dependência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos abertos para receber uma instrução. Lá em 1 João, no capítulo 5, fala que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, aquilo que nós pedimos, Ele dá. Né? Se nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele dará. Como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Quando eu oro, Deus revela. Quando eu oro, Deus me inspira. Quando eu oro, Deus me guia. Quando eu oro, Deus me fortalece. Você está ouvindo isso? E não é sobre falar muitas palavras. Não é sobre, falar muitas palavras. É sobre um coração. É sobre sinceridade, sabe? Tem alguém que esses dias veio falar comigo e eu falei assim, eu falo, não sei orar direito. Quando eu oro, eu falo assim, sabe? Nem sei se eu estou orando direito. E eu falei, orar não é sobre palavras bonitas. Orar é sobre um coração sincero. E eu vejo sinceridade na sua oração. Você vê? Né? Oração é mais do que palavras. Oração, sabe? É você apresentar um coração sincero, um coração de confiança diante de Deus. E eu quero agora orar com você. Sabe? Deus conhece o nosso coração. Quando você vai ver lá, Samuel chega na casa de Davi, né? Acho que é lá em 1 Samuel 16, fala que Deus, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você está ouvindo? Então, eu quero orar agora com você e eu também quero que você coloque aí, eu tenho o meu pedido de oração. A Bíblia fala que Ana orou. Em um momento de angústia, Ana orou silenciosamente. Mas no seu coração, mas o seu coração falou e Deus ouviu. Você vê? Ana orou silenciosamente. Outra coisa que Davi, ele reconheceu que Deus valoriza mais um coração quebrantado e arrependido do que sacrifícios. Você vê? Jesus também, como nós falamos aqui no Getsemane, Jesus faz essa oração dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Oração é dependência de Deus. Oração é você reconhecer, você ter Deus em primeiro lugar. Antes de tomar uma decisão, ore. Antes de tomar ali uma opinião sobre algo, uma opinião sobre alguém, ore primeiro. Sabe? Às vezes nós somos rápidos demais em julgar. Às vezes nós somos rápidos demais em agir como juiz, né?
Porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa. A gente acha que conseguiu discernir. E às vezes a gente não conseguiu. Mas quando nós oramos, nós vamos ter o discernimento correto. Quando nós oramos, nós vamos ter a ajuda do Espírito Santo. Sabe? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito intercede por nós quando nós não sabemos como orar, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, gemidos que palavras não podem expressar. Sabe? Muitas vezes poucas palavras com coração fervoroso. Poucas palavras, mas ditas, né? Poucas palavras com sinceridade. É melhor, né? É melhor do que muitas palavras sem você estar sentindo essas palavras. Sem você estar, sabe, falando de coração essas palavras. Sabe? Então não é sobre falar muito na oração. Não é sobre falar muito na oração, mas é sobre falar de coração. Você está ouvindo isso? Jesus aqui no Getsêmani, quando Jesus volta, né? Jesus vai para a oração, ele fala, Jesus vai para um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E quando Jesus volta para os seus discípulos, achou eles dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos orar. Quando nós oramos, Deus nos fortalece. Deus dá a direção certa. Sabe? Deus nos dá sabedoria para resolver problemas. Nos dá sabedoria para lidar com situações contrárias que vêm sobre nós. Então nós precisamos orar para sermos fortalecidos por Deus. Nós precisamos orar para ter a direção correta e não ser guiado pelo nosso próprio coração, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Coloca aqui se você tem um pedido de oração e eu quero te encorajar a orar. Eu quero te encorajar a apresentar os seus pedidos diante de Deus. Aqui também na oração coletiva, mas na sua vida diária. Coloque a oração como um hábito, como, sabe? Entenda essa oração agora, Deus te chamando para um relacionamento. Você está ouvindo isso? Então eu fiz aqui algumas considerações sobre a oração hoje e eu creio que vai isso acrescentar para a sua vida. Não é sobre falar muito na oração. Tem gente que fala e não consegue ouvir Deus falar porque não faz silêncio. Você vai ver na Bíblia que Ana orou silenciosamente. Você está vendo? Ana, no momento de angústia, ela ora silenciosamente. Mas o coração de Ana falou. Sabe? E Deus ouviu. Antes da palavra não chegar à boca, Deus já conhece. Você está ouvindo isso? Tem momentos que você está, sabe, você não sabe nem o que orar. São tanta luta, tanta prova, né? Sabe? Tem momentos que, sabe, alguma pessoa às vezes com falta de discernimento faz até coisas contra nós ali e tem, sabe, tanta situação que se levanta. Mas eu creio que quando nós oramos, até silenciosamente, você fala, Deus, eu estou até sem palavras para orar hoje, sabe? Tem gente que acha que quando está sem palavras não deve orar. Não, mesmo sem palavras, dobre os seus joelhos, mesmo sem palavra, se apresenta diante de Deus e Deus vai ouvir até o seu silêncio. E você vai ver agir de Deus. Você vai ver Deus te fortalecendo, porque nós temos uma missão para cumprir. Tem uma amiga minha desde a infância, né? Amiga nossa desde a infância. Há 2 dias atrás, foi o último dia dela na Terra. Ela foi promovida, chegou o momento. Né? Agora, se nós estamos nessa Terra, Deus tem algo conosco ainda. Se nós estamos nessa Terra, Deus tem um propósito. Não chegou ainda a nossa hora, porque Deus tem algo conosco. Sabe, não chegou ainda a sua hora, porque Deus tem algo com você. E ore, porque Deus vai liberar muitas vitórias sobre a sua vida.
Quando nós falamos vitórias ou bênçãos, nós precisamos entender que não é só nenhuma área específica, né? Deus abençoa espiritualmente, Deus abençoa na alma, né, nas emoções, Deus abençoa fisicamente, Deus abençoa de muitas formas, com relacionamentos, Deus abençoa com sabedoria, com força, com graça, com unção. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor e nós pedimos agora que o Senhor nos desperte, venha nos despertar para a vida de oração. Quando nós falamos, o Senhor ouve. O Senhor ouve até o nosso silêncio. E eu peço que o Senhor venha agora despertar a cada um aqui. Pessoas que estão em uma fase boa da sua vida, ou pessoas que também estão passando tempos difíceis. Em todos os tempos nós precisamos orar. A tua palavra nos mostra isso. A tua palavra diz, orai sem cessar. Então nos desperta para essa vida de oração. Pai, não nos deixa nos distrair nem com coisas boas e também nem com os problemas. Mas nos desperta para esse relacionamento contigo, esse relacionamento com o Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, por pensamentos e ações. E nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente, que o Senhor venha abençoar as nossas emoções, que o Senhor venha abençoar o nosso corpo físico, que o Senhor venha nos abençoar com sabedoria, com força, que o Senhor venha nos abençoar em tudo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por pessoas aqui que estão com causas na justiça, pessoas aqui que estão passando por um momento de enfermidade. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. E declaro o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Eu declaro o Espírito Santo soprando. Eu declaro o Espírito Santo agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de agora, a presença de Deus, ela começa a reinar no ambiente da sua casa. E o ambiente que tinha perdido a paz, eu declaro que a paz volte a reinar agora, em nome de Jesus. E Deus está dizendo para você, sabe? A mesma forma que Deus ouve a minha oração, que ouve a oração de alguém, Deus também ouve a sua oração. Sabe o que Deus está me dando aqui? Tem pessoas perguntando, será que Deus ouve a minha oração? Pois é, Deus ouve até o silêncio, porque Ele consegue traduzir os seus sentimentos, sabe? Imagina uma oração. Deus ouve quando você ora. Ore ao Pai no secreto, não é isso que a Bíblia fala? Que Ele vai te recompensar, sabe? Dobre os seus joelhos e apresenta diante de Deus essa preocupação. Eu sempre digo, preocupação é um chamado à oração. Quantas vezes nós estamos preocupados e nós não percebemos que essa preocupação é Deus nos chamando. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha fortalecer, libera a tua força agora sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está libertando pessoas aqui, sabe? Eu não sei se algo foi feito contra você, ou se coisas têm se levantado contra a sua mente, contra o seu coração. Eu dou uma ordem que todo mal bata em retirada em nome de Jesus. E que todo mal caia por terra agora em nome de Jesus. A partir de agora, você vai perceber você diferente. Você vai perceber uma esperança nova, a fé. Fé nascendo no seu coração. Porque Deus está te preparando para algo, sabe? E nesse dia ainda, Deus, Ele tem algo reservado para você. Ele tem uma paz sendo restaurada. Ele tem uma bênção para você nesse dia de hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. E nesses dias, nós estamos aqui com uma série de orações especiais. Ao meio-dia, tá? Então, nós estamos falando de cura física, emocional e prosperidade à luz da Bíblia. Cura física à luz da Bíblia, emoções, né, à luz da Bíblia, e também prosperidade à luz da Bíblia. Então, fica atento aí ao meio-dia, a gente está no propósito de 3 dias falando sobre isso, e testemunhos já estão chegando, né? Quase que todos os dias tem testemunhos chegando, e tem sido especial. Deus, considere que hoje Deus está te convidando para orar,
E quando você falar com Deus, Ele está ouvindo e Ele vai recompensar, Ele vai responder. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Quando você adquire nosso livro, você está contribuindo com a missão que Deus nos deu aqui no canal. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Se você puder, deixa aí o seu like para a mensagem chegar a mais pessoas e também compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Se você puder, compartilha com 100, com 200 pessoas aí. Deixa Deus usar esse teu dedo aí em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Verifica se você está inscrito no canal, ative as notificações e até o nosso próximo encontro. Até lá.